Bom dia! Começando mais uma leitura maravilhosa desse livro aqui, ó, A Dieta da Mente, David Perlmutter. Descubra os assassinos silenciosos do seu cérebro. Essa câmera dá um zoom assim, né? Não sei por que que ela faz isso, mas enfim, estamos lendo esse livro maravilhoso aqui. Estamos no episódio 4. Hoje ainda é quinta-feira, a gente começou segunda-feira essa leitura. Dá tempo de você acompanhar. Todo mundo tem 15 minutinhos por dia para se dedicar à sua saúde. E aqui no caso você não tem que se dedicar a nada, amor. Você vai colocar para ouvir. É só isso. Você colocar esse hábito de todos os dias 15 minutinhos por dia, você botar ali para ouvir a Drica falando um pouquinho sobre alimentação saudável. Hoje a gente vai ler a verdade sobre o grão integral. Estamos aqui na página 41. Então vamos começar a ler aqui. Se lhe parece estapafúrdia a ideia de que seu cérebro sofre depois de um delicioso prato de massa ou de uma doce rabanada, prepare-se. Talvez você já saiba que o açúcar processado e os carboidratos não sejam propriamente excelentes para você, sobretudo em excesso. Mas e os chamados carboidratos saudáveis, como os grãos integrais e os açúcares naturais? Bem-vindo à verdade sobre o grão integral. Nessa sessão, vamos explorar, como as últimas descobertas, o que acontece com o cérebro quando ele é bombardeado por carboidratos, muitos dos quais abarrotados de ingredientes inflamatórios como o glúten, que podem causar irritação em seu sistema nervoso. O estrago pode começar com incômodos diários, com dores de cabeça e ansiedade sem motivo, e evoluir para transtornos mais assustadores, como a depressão e a demência. Também vamos examinar o papel que problemas metabólicos comuns, como a resistência à insulina e o diabetes, desempenham nas disfunções neurológicas e verificar como provavelmente as epidemias de obesidade e Alzheimer se devem ao nosso amor incondicional pelos carboidratos e nosso desdém absoluto pela gordura e pelo colesterol. No fim dessa sessão, você verá com novos olhos uma dieta gordurosa e ficará mais informado a respeito da maioria dos carboidratos. Você também aprenderá o que pode ser feito para promover o crescimento de novas células cerebrais, adquirir controle sobre o seu destino genético e proteger as suas faculdades mentais. 1. A maior causa das doenças do cérebro. O que você não sabe sobre as inflamações. A principal função do cérebro é carregar o cérebro por toda parte. Thomas Alva Edison. Imagine-se transportado de volta ao período paleolítico, quando os primeiros seres humanos viviam em cavernas e cruzavam as savanas, milhares de anos atrás. Faça de conta por um instante que o idioma não é uma barreira e que você pode se comunicar facilmente com eles. Você tem a oportunidade de lhes contar como é o futuro. Sentado de pernas cruzadas no chão, poeirento, na frente de uma fogueira aconchegante, você começa pela descrição das maravilhas do nosso mundo tecnológico, com seus aviões, trens, automóveis, arranha-céus, computadores, televisões, smartphones e a supervia de informação que é a internet. O ser humano já viajou à Lua e voltou. Agora, volta sua atenção para Marte e o restante do espaço sideral. Em algum momento, a conversa muda para outros assuntos relativos ao estilo de vida e como é de verdade a vida no século XXI. Você mergulha numa descrição da medicina moderna e sua estupenda variedade de remédios para tratar problemas e combater vírus e doenças. As ameaças graves à sobrevivência são poucas e raras. Poucos são os que têm que se preocupar com os predadores, fome e pestes. Você explica como é fazer compras em feiras e supermercados. Conceitos inteiramente estranhos àqueles indivíduos. A comida é abundante, você menciona coisas como cheeseburgers, batatas fritas, refrigerantes, pizza, rosquinhas, pães, panquecas, waffles, bolos, massas, salgadinhos, biscoitos, cereais, sorvetes e doces. Dá para comer frutas o ano inteiro e praticamente todo tipo de comida está disponível ao toque de um botão ou alguns quilômetros de carro. Refrigeração, congelamento rápido, transporte público revolucionaram a vida. Água mineral e sucos são transportados em garrafas. Embora você tente evitar falar em marcas, é difícil, uma vez que se tornaram parte fundamental do seu cotidiano. Starbucks, Skittles, Domino's, Subway, McDonald's, Lay's, Gatorade, Ben Jerry's, Coca-Cola, Hershey's, Budweiser. Abismados, seus antepassados mal conseguem imaginar esse futuro. A maior parte das características relatadas por você é inconcebível. Eles não têm sequer como visualizar um restaurante de fast food ou uma confeitaria. É impossível expressar em palavras compreensíveis o termo junk food.
Antes mesmo que você comece a citar algumas das façanhas realizadas pela humanidade ao longo dos milênios, como a agricultura e o pastoreio, ou a posterior industrialização da alimentação, os homens do Paleolítico fazem perguntas sobre os desafios enfrentados pelo homem moderno. A primeira coisa que lhe vem à mente é a epidemia de obesidade, que tem recebido tanta atenção da mídia. Não é um tema de fácil compreensão para eles, com seus corpos esguios e torneados, nem tampouco seu relato sobre doenças crônicas que são cada vez mais comuns na humanidade, problemas cardíacos, diabetes, depressão, doenças autoimunes, câncer e demência. O que é uma doença autoimune? O que causa diabetes? O que é demência? Nesse momento, você está falando outra língua. Na verdade, à medida que faz a lista do que mata no futuro, tentando descrever cada mal da melhor maneira possível, você se depara com olhares confusos e incrédulos. Você pintou um quadro belo e exótico do futuro na mente daquelas pessoas, mas em seguida o destruiu com causas de morte mais assustadoras do que morrer de uma infecção ou devorado por um predador mais acima da cadeia alimentar. A ideia de viver com uma condição crônica que leva a uma morte lenta e dolorosa soa terrível. E quando você tenta convencê-los de que as doenças degenerativas prolongadas podem ser o preço a se pagar para ter uma vida mais longa que a deles, seus ancestrais pré-históricos não concordam. E logo depois, tampouco você. Algo parece errado nesse quadro. Como espécie, somos genética e fisiologicamente idênticos a esses humanos que vieram antes da aurora da agricultura. E somos o produto de um design ideal, criados pela natureza ao longo de milhares de gerações. Não nos consideramos mais caçadores e coletores, mas nossos corpos, com certeza, ainda se comportam como tal, do ponto de vista biológico. Digamos agora que durante a sua viagem de volta ao tempo até os dias de hoje, você comece a refletir sobre a sua experiência com nossos antepassados. É fácil ficar impressionado com o quanto progredimos do ponto de vista tecnológico, mas também é inevitável pensar no sofrimento desnecessário de milhões de seus contemporâneos. Você pode se sentir esmagado pelo fato de que doenças não transmissíveis, que podem ser prevenidas, respondem por mais mortes no mundo inteiro, hoje, do que em todas as demais doenças somadas. Do que todas as demais doenças somadas. É duro de engolir. O fato é que podemos estar vivendo mais tempo que nossos ancestrais, mas isso não compensa o fato de que poderíamos estar vivendo muito melhor, desfrutando de nossas vidas livres de doenças, aumentando nosso tempo de existência saudável, sobretudo na segunda metade da vida, quando o risco de moléstias aumenta. Embora seja verdade que vivemos mais tempo que as gerações anteriores, a maior parte desse ganho se deve à redução da mortalidade infantil e à melhora na saúde infantil. Em outras palavras, aprendemos a evitar os acidentes e as doenças da infância. Não aprendemos, infelizmente, a prevenir e combater as doenças que nos atingem quando envelhecemos. E embora possamos argumentar que hoje existem tratamentos muito mais eficazes para vários males, isso não apaga a constatação de que milhões de pessoas sofrem desnecessariamente de condições que poderiam ter sido evitadas. Quando elogiamos a expectativa média de vida nos Estados Unidos hoje, não podemos nos esquecer da qualidade de vida. Quando eu estava na faculdade de medicina, décadas atrás, minha formação girou em torno do tratamento das doenças, ou, conforme o caso, como curar cada mal com remédio ou terapia. Aprendi a reconhecer os sintomas e a chegar a uma solução que os atacasse. Desde então, muita coisa mudou, não só porque diminuiu a probabilidade de encontrarmos doenças de tratamentos e cura fáceis, mas porque viemos a compreender muitas de nossas doenças crônicas contemporâneas pela lente de um denominador comum: o processo inflamatório. Portanto, em vez de identificar doenças infecciosas e atacar os sintomas cujos culpados principais já são conhecidos, como os germes, os vírus e as bactérias, os médicos de hoje se veem diante de um número infindável de condições para as quais eles não têm respostas claras. Não tenho como escrever uma receita para erradicar o câncer de alguém, superar uma dor inexplicável, reverter instantaneamente o diabetes ou restaurar o cérebro que já foi apagado pelo mal de Alzheimer. Posso certamente tentar mitigar os sintomas e cuidar da reação do corpo. Mas existe uma grande diferença entre tratar a raiz de uma doença e apenas manter afastados os seus sintomas. Agora que um dos seus próprios filhos é médico, vejo como os tempos mudaram no ensino e treinamento da medicina. Os jovens doutores de hoje já não aprendem apenas como diagnosticar e tratar. Eles recebem informação para pensar de uma maneira que ajude a lidar com as epidemias contemporâneas, muitas delas enraizadas em processos inflamatórios fora de controle. Antes de chegar à conexão entre esses processos inflamatórios do cérebro, proponho uma reflexão sobre aquilo que considero uma das mais
monumentais descobertas do nosso tempo. A origem dos problemas cerebrais é, em muitos casos, predominantemente alimentar. Embora diversos fatores contribuam para a gênese e a evolução dos problemas cerebrais, diversos males neurológicos refletem, em grande parte, o equívoco de ingerir carboidratos em excesso e gorduras saudáveis abaixo do necessário. A melhor forma de compreender essa verdade é levar em conta o mal mais temido de todos, o Alzheimer, e enxergá-lo dentro do contexto de uma forma de diabetes desencadeada exclusivamente pela alimentação. Todos nós sabemos que uma dieta ruim pode levar à obesidade e ao diabetes, à desnutrição do cérebro também. Mal de Alzheimer, novo tipo de diabetes. Volte à sua viagem no tempo com os caçadores e coletores do Paleolítico. Os cérebros deles não são muito diferentes do seu. Ambos evoluíram para procurar alimentos ricos em gordura e açúcar. Afinal de contas, trata-se de um mecanismo de sobrevivência. O problema é que o seu esforço caçador não dura muito. Afinal, você vive na era da abundância. E é mais provável que encontre gorduras e açúcares processados. Seus colegas das cavernas provavelmente perderão muito tempo nessa procura, e o máximo que encontrarão será gordura de animais e açúcares naturais de plantas e frutas, se estiverem na estação correta. E essas plantas e frutas têm muito menos açúcar do que você imagina ao pensar em frutas. Portanto, embora seu cérebro funcione de maneira similar, suas fontes de nutrição são tudo menos similares. Observe, a propósito, os gráficos abaixo, que apresentam as principais diferenças entre a nossa dieta e de nossos ancestrais. Aí tem aqui a dieta dos ancestrais com 75% de gordura e a nossa com 20% de gordura, 20% de proteínas nas duas, e a deles tem 5% de carboidratos e a nossa 60% de carboidratos. E o que exatamente essa diferença de hábitos alimentares tem a ver com o envelhecimento saudável e com sofrer ou não de transtornos e doenças neurológicas? Tudo. As pesquisas que descrevem o Alzheimer como um terceiro tipo de diabetes começam a surgir em 2005, mas a correlação entre uma dieta inadequada, notadamente rica em carboidratos, e o Alzheimer só recebeu mais atenção recente graças a novas pesquisas. Esses estudos são convincentemente assustadores e empoderadores ao mesmo tempo. A ideia de poder prevenir o Alzheimer com uma simples mudança naquilo que comemos é, digamos, bastante esclarecedora. Ela tem muitas consequências na prevenção, não apenas do Alzheimer, mas de todos os outros transtornos cerebrais, como você descobrirá nos capítulos a seguir. Mas antes disso, acho fundamental entender que o diabetes e o cérebro têm em comum. O termo diabetes tipo 3 pode soar um pouco confuso no início, mas todos os tipos de diabetes compartilham uma característica, relação negativa com a insulina, uma das substâncias mais importantes para o metabolismo celular do corpo. Do ponto de vista evolutivo, nosso corpo criou uma maneira brilhante de transformar o combustível dos alimentos em energia para o uso de nossas células. Durante quase toda a existência da nossa espécie, a glicose, principal fonte de energia para a maioria das células do nosso corpo, foi uma substância escassa. Isso nos levou a criar maneiras de armazená-la e de transformar outras coisas em glicose. O corpo pode fabricar glicose a partir de gorduras ou proteínas, se necessário, por meio de um processo chamado glucogênese. Mas isso exige mais energia do que a conversão de amido e açúcar em glicose, uma reação química mais simples. O processo pelo qual as nossas células aceitam e utilizam a glicose é complexo. As células não sugam simplesmente a glicose que passa por elas na corrente sanguínea. É preciso que a insulina, um hormônio produzido no pâncreas, permita o acesso dessa molécula vital às células. Seu papel é levar a glicose da corrente sanguínea para as células musculares, adiposas e hepáticas. Uma vez nelas, a glicose pode ser usada como combustível. Em geral, células saudáveis têm uma alta sensibilidade à insulina. Mas quando as células são expostas constantemente a altos níveis de insulina, como resultado de uma ingestão constante de glicose, entre parênteses, grande parte em razão de um consumo exagerado de alimentos hiperprocessados, recheados de açúcares refinados, que levam os níveis de insulina a picos acima do limite saudável, fecha parênteses. Nossas células se adaptam reduzindo, na própria superfície, o número de receptores que reagem à insulina. Em outras palavras, nossas células se dessensibilizam à insulina, como se estivessem se revoltando contra a inundação desse hormônio, gerando uma condição chamada resistência à insulina, que lhes permite ignorá-la e não absorver a glicose do sangue. Então, o pâncreas reage bombeando ainda mais insulina. Assim, para que o açúcar chegue às células, são necessários níveis elevados do hormônio. Isso cria um círculo vicioso que, por fim, culmina no diabetes tipo 2. Por definição, quem sofre de diabetes tem açúcar alto, porque o corpo não consegue transportar o açúcar para as células, onde ele pode ser armazenado com segurança para gerar energia.
E esse açúcar no sangue acarreta muitos problemas, mas do que é possível mencionar, mais do que é possível mencionar. Como um veneno, o açúcar tóxico provoca um enorme estrago, levando à cegueira, a infecções e a danos aos nervos, a doenças cardíacas e sim também ao Alzheimer e até à morte. Ao longo dessa cadeia de eventos, o corpo sofre diversos processos inflamatórios. Devo acrescentar que a insulina pode ser vista como cúmplice do que ocorre quando não é possível controlar de maneira adequada o açúcar no sangue. Infelizmente, a insulina não se limita a acompanhar a glicose até as células. Também é um hormônio anabólico, ou seja, estimula o crescimento, promove a formação, e a retenção de gordura é um hormônio que contribui para os processos inflamatórios. Quando o nível de insulina está elevado, outros hormônios podem ser negativamente afetados, aumentando ou diminuindo de quantidade devido à presença dominante da insulina. Isso, por sua vez, leva o corpo a padrões ainda mais insalubres, que reduzem a sua capacidade de restabelecer o metabolismo normal. A genética certamente tem a ver com o desenvolvimento de diabetes e também pode determinar em que momento as células deixam de tolerar o açúcar alto no sangue. Convém notar que o diabetes tipo 1 é uma doença à parte, um transtorno autoimune. Representa apenas 5% dos casos. Quem sofre de diabetes tipo 1 produz pouco ou nenhuma insulina, porque o sistema imunológico ataca e destrói as células que a produzem. Por isso, injeções diárias do hormônio são necessárias para manter o nível de açúcar no sangue equilibrado. Ao contrário do tipo 2, que costuma ser diagnosticado nos adultos depois de anos e anos de consumo excessivo de glicose, o diabetes tipo 1 costuma ser detectado em crianças e adolescentes. E ao contrário do tipo 2, que pode ser revertido por meio da dieta e mudança de hábitos pessoais. O tipo 1 ainda não tem cura, embora possa ser controlado relativamente bem com medicamentos e alimentação. Dito isso, é importante ter em mente que, embora os genes tenham forte influência sobre o risco de desenvolver diabetes tipo 1, fatores ambientais também têm o seu papel. Sabe-se há muitos anos que o tipo 1 resulta de influências genéticas e ambientais, mas o aumento da sua incidência nas últimas décadas levou alguns pesquisadores a concluir que os fatores ambientais são mais responsáveis pelo desenvolvimento do tipo 1 do que se acreditava. Eu vou parar a leitura por aqui, aproveitando que ele tem um quadro aqui que já interrompe aqui a leitura. Então, vou parar essa leitura hoje por aqui, porque já deram nossos 15 minutos. Estamos na página 50. Não lembro nem uma semana e já estamos na página 50. É maravilhoso quando a gente coloca esses limites de 15 minutinhos por dia. Certo. Eu te espero amanhã aqui nesse mesmo canal para a gente continuar essa leitura desse livro incrível, A Dieta da Mente. E se você quer se aprofundar no tema de alimentação saudável, já sabe. Vai aqui nos comentários aqui embaixo ou na descrição desse vídeo. Tem o contato da Michelle, que é da minha equipe. Você entra em contato com ela e pede o seu voucher com 50% de desconto para você participar do Destrava. Beijo e até amanhã.